Saber demais nunca foi confortável. É um paradoxo cruel. Acreditamos que o conhecimento é a chave para a liberdade, para o controle e para a clareza de decisões. Mas, ao alcançá-lo em doses maiores, descobrimos que ele também carrega consigo uma carga de peso invisível. Não falo aqui do conhecimento superficial, que entretém e distrai, mas do conhecimento profundo, aquele que muda a forma como vemos o mundo e as pessoas de maneira irreversível. Uma vez que você enxerga a engrenagem por trás da cortina, não é mais possível fingir que ela não está lá. E essa visão, que antes parecia libertadora, começa a revelar um outro lado, o da inquietude, da frustração e até da solidão. O fardo do conhecimento não se instala de um dia para o outro, ele se acumula em camadas. Primeiro, você começa a perceber pequenas incoerências nas histórias que sempre aceitou como verdadeiras. Em seguida, começa a identificar padrões de comportamento humano que antes passavam despercebidos. Interesses escondidos por trás de gestos de bondade, manipulações sutis em discursos aparentemente ingênuos, mecanismos de autopreservação que disfarçam egoísmo de altruísmo. A cada nova camada que se revela, a inocência vai sendo substituída por lucidez. E a lucidez, quando não é acompanhada por uma estrutura emocional e estratégica adequada, dói. O peso maior talvez não esteja no ato de saber, mas no que esse saber retira de você. Ele leva embora certas ilusões que, apesar de falsas, mantinham a vida mais leve. Quando você acreditava que a maioria das pessoas agia de forma justa, havia um conforto silencioso no convívio social. Quando acreditava que o mérito era sempre proporcional ao esforço, havia motivação pura para trabalhar mais. Quando acreditava que boas intenções eram suficientes para mudar as coisas, havia esperança inabalável. O conhecimento profundo destrói essas certezas, substituindo-as por um terreno mais instável, o da complexidade, onde intenções, méritos e resultados raramente estão alinhados. Maquiavel entenderia perfeitamente esse desconforto. Ele mesmo foi acusado de cinismo e frieza, exatamente porque descrevia o mundo não como gostaríamos que fosse, mas como ele é. E ver o mundo como ele é, sem o filtro das ilusões, pode ser doloroso, especialmente quando se percebe que muitos ao redor continuam vivendo e agindo como se essas ilusões fossem verdades absolutas. Isso cria uma sensação de isolamento, não porque você queira se afastar, mas porque sente que é cada vez mais difícil conversar sobre certas coisas sem quebrar a bolha protetora das pessoas. O fardo invisível do conhecimento também se manifesta na hiperconsciência dos riscos. Quando você sabe pouco, muitas vezes age com coragem inconsequente, simplesmente porque não prevê todos os perigos. Quando você sabe muito, sua mente se torna um radar que capta cada possibilidade de falha, cada ameaça potencial, cada consequência negativa que poderia surgir de uma ação. E essa visão ampliada, se não for equilibrada, pode levar à inação. Você começa a hesitar, a esperar pelo momento perfeito, que nunca chega, porque já antecipou todos os problemas possíveis e, ao fazer isso, diminuiu seu ímpeto de agir. Além disso, o conhecimento profundo expande não apenas o campo daquilo que você sabe, mas também o campo daquilo que você percebe não saber. Quanto mais você entende, mais clareza tem sobre a vastidão do desconhecido. Essa percepção, embora intelectualmente enriquecedora, também pode ser angustiante. A busca por mais respostas se torna infinita, e cada nova descoberta traz não apenas soluções, mas também novas perguntas. É como se o avanço não aliviasse, mas ampliasse o peso que você carrega. E há ainda um outro ponto: o choque entre a sua percepção e a do coletivo.
Em muitos momentos você vai se ver assistindo a decisões serem tomadas em empresas, governos, famílias, que para você são obviamente falhas ou ilusórias, mas que para a maioria parecem sensatas. O problema é que intervir nem sempre é possível ou produtivo. Dizer o que vê pode gerar resistência, desprezo ou até hostilidade, porque nem todos estão prontos para enxergar além da narrativa confortável. Isso cria uma tensão constante. Guardar para si o que sabe e assistir aos erros se repetirem ou falar e enfrentar a rejeição. O fardo invisível do conhecimento não é, portanto, apenas intelectual. É profundamente emocional. Ele mexe com a forma como você se conecta às pessoas, como se motiva para agir e até como experimenta alegria e leveza. Ele exige que você desenvolva novas ferramentas internas para lidar com uma realidade mais crua, mais ambígua e mais imprevisível. E, se não aprender a fazer isso, corre o risco de transformar lucidez em amargura, visão estratégica em cinismo e inteligência em paralisia. O que Maquiavel nos ensina, e que exploraremos nos próximos passos, é que esse peso não precisa ser uma condenação. A dor inicial do saber pode, e deve, ser usada como alicerce para um tipo diferente de poder. Aquele que vem da capacidade de enxergar mais, prever melhor e agir com mais precisão do que os outros. Mas, antes de transformar o conhecimento em força, é preciso compreender por que ele primeiro se apresenta como fragilidade, como algo que parece nos deixar mais vulneráveis. Essa é a ponte natural para entendermos como a consciência amplia não apenas a visão, mas também o campo das nossas inseguranças, e como isso molda nossa forma de agir no mundo. O conhecimento por si só não é um inimigo. O que o torna um peso é a consciência que ele desperta. Essa lente mais ampla e nítida que, de repente, nos permite ver detalhes antes invisíveis, conexões antes ignoradas e ameaças antes inexistentes no nosso campo de visão. É como acender uma luz muito forte em um cômodo que antes estava em penumbra. Você passa a enxergar não apenas o que é bonito, mas também cada rachadura, cada mancha, cada sinal de desgaste. Essa nova nitidez não vem acompanhada de um filtro seletivo. Ela mostra tudo, inclusive o que não gostaríamos de ver. O efeito imediato dessa consciência ampliada é a intensificação da vulnerabilidade emocional. Ao perceber mais, você também sente mais. E não falo apenas de sentimentos nobres como empatia ou compaixão. Falo de inquietação, irritação e até um tipo de tristeza profunda que vem do reconhecimento de que muitas coisas não serão mudadas, por mais óbvias que sejam para você. Quando sua mente capta padrões destrutivos, incoerências e injustiças com clareza, a tentação de reagir a cada uma delas é enorme. Mas, ao tentar reagir, você se depara com a resistência de quem ainda não vê ou não quer ver. Esse choque entre a sua percepção e a disposição do outro em encarar a realidade é uma das maiores fontes de frustração para quem carrega esse tipo de lucidez. Outro aspecto desse fenômeno é o aumento da autoconsciência. A mesma lente que detecta falhas e ilusões no mundo externo começa a apontar também para dentro de você. E, de repente, não são apenas as incoerências dos outros que ficam evidentes, são também as suas. Essa hiperatenção pode ser produtiva quando usada para melhorar hábitos, refinar decisões e evoluir como pessoa. Mas, sem equilíbrio, ela se torna um tribunal interno constante, no qual cada erro ou falha de julgamento é amplificado, julgado e condenado com severidade. O excesso de consciência sobre si mesmo pode paralisar, porque cada passo é precedido por uma avalanche de análises e autocríticas. Essa vigilância interna e externa, quando se intensifica, começa a moldar comportamentos. Quem percebe demais
tende a antecipar problemas antes que eles aconteçam. E isso, embora pareça uma vantagem, pode criar uma tendência à inação. É como se a mente se tornasse um simulador de cenários negativos, rodando hipóteses de fracasso e rejeição em alta resolução. O impulso de agir é frequentemente substituído pela busca de mais informações, mais certezas, mais garantias. E nesse intervalo, muitas oportunidades se perdem. Maquiavel certamente reconheceria esse padrão e o classificaria como um desperdício de poder potencial. Não adianta ter visão se ela não for acompanhada por ação. O mais paradoxal é que essa consciência ampliada também nos isola. Ela cria um hiato silencioso entre quem vê e quem não vê. E esse hiato, por menor que pareça, pode afetar relacionamentos e conexões. Em conversas triviais, você se percebe incapaz de simplesmente aceitar a superfície das coisas, porque já sabe que há mais camadas por baixo. Essa postura pode ser interpretada como arrogância, frieza ou pessimismo, mesmo quando não há intenção de demonstrar nenhuma dessas coisas. Aos poucos, a distância cresce não porque você se afasta fisicamente das pessoas, mas porque sua forma de ver o mundo já não se encaixa com a de quem prefere permanecer na zona de conforto das narrativas simples. Há ainda um efeito emocional mais sutil, mas igualmente devastador: a perda da ingenuidade como fonte de motivação. Antes, quando acreditava que as coisas funcionavam de forma linear, esforço gera resultado, boas intenções geram bons frutos. Era mais fácil iniciar projetos com entusiasmo e otimismo. Agora, com a consciência dos múltiplos fatores, dos interesses ocultos e da imprevisibilidade dos resultados, o ímpeto inicial se reduz. Você começa a projetar obstáculos antes mesmo de dar o primeiro passo. E mesmo quando decide agir, já não carrega aquela energia leve da inocência. Carrega, no lugar, uma cautela que pesa. Maquiavel não negaria o valor dessa cautela. Pelo contrário, ele a veria como um recurso estratégico, desde que não se torne paralisante. Para ele, a fragilidade gerada pela consciência é uma etapa inevitável no processo de amadurecimento político e pessoal. O erro está em permanecer nessa etapa, como um general que conhece todos os riscos de uma batalha, mas nunca ordena o ataque. A consciência deve servir como mapa, não como prisão. É ela que nos dá a vantagem de prever movimentos e calcular consequências. Mas é a decisão de agir, apesar das incertezas, que transforma essa vantagem em poder real. O problema é que, para chegar a esse ponto, é preciso primeiro aceitar o desconforto que a consciência traz. Aceitar que, ao ver mais, você também sentirá mais, e que esse sentir mais não é sinal de fraqueza, mas parte do processo de fortalecimento. A dor inicial é inevitável, porque ela nasce do contraste entre o mundo como você gostaria que fosse e o mundo como ele realmente é. E é justamente nesse espaço de desconforto que começa a se formar a capacidade de agir de forma mais calculada e menos impulsiva. Esse reconhecimento de que a consciência é tanto um presente quanto uma maldição é o primeiro passo para transformar o sofrimento que ela causa em um recurso estratégico. E ninguém compreendeu melhor essa transição do que Maquiavel, que viveu em um ambiente político onde ver demais e falar demais poderia custar não apenas a carreira, mas a própria vida. No próximo passo, vamos mergulhar na forma como ele lidava com essa clareza brutal sobre a natureza humana, e como essa mesma clareza, que poderia ser um peso, tornou-se nas mãos dele uma fonte de poder e influência. Poucos pensadores enfrentaram a natureza humana com tanta frieza analítica quanto Maquiavel. Sua obra, especialmente O Príncipe, não é um tratado moral sobre como as pessoas deveriam agir, mas um manual pragmático sobre como elas de fato agem e sobre como esse conhecimento pode ser usado para construir, manter ou expandir poder.
Esse ponto de vista sempre incomodou, porque ele dispensa os filtros da idealização. Ao invés de pintar o homem como essencialmente bom, guiado por virtudes elevadas, Maquiavel o descreve como essencialmente movido por interesses, medos e vaidades. E é aqui que a conexão com o sofrimento do conhecimento profundo se torna evidente. Ver o ser humano dessa forma pode, para muitos, ser um fardo quase insuportável. Mas para Maquiavel era o terreno mais seguro sobre o qual se podia planejar. Quando se enxerga o comportamento humano sem ilusões, o choque inicial é inevitável. Você percebe que a lealdade muitas vezes é condicional, que a bondade pode ser estratégica e que a honestidade absoluta é rara, especialmente quando grandes interesses estão em jogo. Essa clareza não é agradável. Ela rasga as narrativas confortáveis que aprendemos desde cedo. Mas Maquiavel não via utilidade em se apegar a histórias reconfortantes que não resistem ao teste da realidade. Para ele, confiar na natureza humana idealizada era um erro perigoso, especialmente para quem ocupa ou almeja posições de liderança. A brutalidade dessa clareza está no fato de que ela não deixa espaço para a ingenuidade. Ela obriga você a aceitar que, em situações críticas, as pessoas tendem a agir em defesa própria antes de qualquer outra coisa. E mais, obriga a admitir que você mesmo não está imune a esses impulsos. Esse reconhecimento, para quem ainda está apegado a visões mais românticas da vida, pode gerar cinismo e até isolamento emocional. Afinal, se todos têm interesses ocultos, como confiar em alguém? Se toda virtude pode ser encenação, como distinguir o que é genuíno? Maquiavel encontrava respostas para essas perguntas não na ingenuidade, mas na observação prática. Ele defendia que, ao invés de buscar pureza absoluta nas intenções alheias, deveríamos buscar compreender os padrões de comportamento que se repetem. Uma pessoa pode, por exemplo, ser leal enquanto sentir que a relação é vantajosa para ela. Pode ser honesta enquanto essa honestidade não lhe causar prejuízo. Reconhecer esses limites não significa abandonar relacionamentos ou viver desconfiando de todos, mas ajustar as expectativas para que as decepções não sejam paralisantes. Essa clareza brutal também muda a forma como se interpreta o erro humano. Ao invés de vê-lo como uma falha moral isolada, Maquiavel o via como resultado natural de pressões e incentivos. Isso é poderoso, porque tira o erro do campo da surpresa e o coloca no campo da previsibilidade. Se você sabe que, diante de uma ameaça, mesmo um aliado pode agir para se proteger, você não será pego desprevenido quando isso acontecer. E mais importante, poderá estruturar acordos, alianças e estratégias, levando esse fator em consideração desde o início. No entanto, viver com essa clareza exige disciplina emocional. Sem ela, o risco é que a percepção crua da natureza humana leve ao amargor ou à paralisia. É aqui que o pensamento maquiavélico se diferencia de uma simples visão pessimista. Enquanto o pessimista se retrai diante da decepção, Maquiavel a usava como dado para agir melhor. Para ele, enxergar a imperfeição humana não era motivo para desistir de influenciar pessoas, mas sim para influenciá-las de forma mais inteligente. Essa postura não elimina o sofrimento inicial causado pelo conhecimento. Pelo contrário, ela parte do reconhecimento desse sofrimento, mas o redireciona para a construção de vantagem. Essa transformação depende de um deslocamento interno. Parar de esperar que o mundo seja justo para só então agir, e começar a agir sabendo que ele não será justo. É o que Maquiavel fazia ao aconselhar governantes. Não espere que seus rivais joguem limpo. Prepare-se para quando jogarem sujo. Essa mentalidade, quando aplicada à vida pessoal ou profissional, muda completamente a forma como interpretamos contratempos e traições.
Eles deixam de ser tragédias inesperadas e passam a ser parte do cenário previsto e, portanto, gerenciável. O maior benefício dessa clareza, se bem administrada, é que ela permite tomar decisões com base no que é provável, não no que é desejável. E no longo prazo, isso evita um volume enorme de sofrimento desnecessário. A pessoa que internaliza essa visão deixa de cair repetidamente nos mesmos enganos. Não porque se fechou ao mundo, mas porque aprendeu a antecipar e se proteger de padrões previsíveis. Ao mesmo tempo, essa pessoa se torna mais perigosa para quem tenta manipulá-la, pois já enxerga as jogadas antes que elas aconteçam. Por isso, para Maquiavel, a clareza brutal sobre a natureza humana era uma arma, não um fardo. E essa é a lição central deste ponto. Aquilo que inicialmente parece apenas dor e desencanto pode, com o tempo e com o método, se tornar precisão e força. Mas para chegar a esse estágio, é preciso atravessar um dilema inevitável para quem vê demais. O dilema do observador, aquele que, por perceber tantos riscos e variáveis, tende a hesitar diante da ação. E é sobre como superar esse dilema que vamos avançar a seguir. Há uma armadilha sutil que captura muitas das pessoas mais lúcidas e estrategicamente inteligentes. Quanto mais percebem, menos agem. É o que chamo de dilema do observador. Ele começa como um efeito colateral natural da consciência ampliada. Quando você vê o tabuleiro com clareza, incluindo riscos, possíveis reações, consequências e ramificações, o impulso de avançar perde força. O movimento, que antes parecia simples, agora carrega o peso de todas as possibilidades ruins que você já mapeou mentalmente. Esse dilema é perigoso porque se disfarça de prudência. Você começa adiando ações para se preparar melhor, observar mais um pouco, esperar o momento certo. Mas como o mundo real é dinâmico e imprevisível, o momento perfeito nunca chega. Sempre há mais uma variável a considerar, mais uma incerteza a reduzir, mais um dado a coletar. A capacidade de antecipar riscos, que deveria ser um diferencial competitivo, se transforma em uma âncora que mantém você preso ao mesmo ponto. É como se, no xadrez, você passasse tanto tempo planejando sua jogada que o relógio esgota o seu tempo. E o jogo termina sem que tenha feito o movimento que poderia mudar a partida. O dilema do observador também se alimenta do medo de confirmar as próprias previsões negativas. Quando você vê todos os possíveis caminhos que podem levar ao fracasso, agir significa se expor à possibilidade concreta de que um deles se realize. Permanecer na observação preserva, em certo sentido, a sua taxa de acerto mental. Afinal, é fácil parecer certeiro quando não se põe nada à prova. Mas esse conforto é ilusório. Na prática, não fazer nada é, por si só, uma decisão com consequências, e quase sempre mais custosa do que um erro controlado. Maquiavel, que viveu no centro de disputas políticas complexas, jamais teria sobrevivido se ficasse preso a esse dilema. Ele entendia que a análise e a prudência são valiosas apenas quando servem para orientar ações, não para substituí-las. Sua visão era de que, no jogo do poder, a oportunidade raramente espera por quem hesita demais. A indecisão prolongada não apenas desperdiça chances, mas também envia sinais de fraqueza ou insegurança, incentivando rivais a agir primeiro. O dilema do observador também carrega uma armadilha emocional. A crença de que a ação perfeita é possível. Essa expectativa nasce do excesso de informação. Quando você conhece múltiplos cenários e consequências, cria um ideal mental de movimento infalível, aquele que vai maximizar ganhos e minimizar perdas a um nível quase absoluto. Só que o mundo não oferece garantias desse tipo. A obsessão por encontrar essa jogada perfeita mantém você em estado de preparação eterna, enquanto outros, com menos visão,
avançam e colhem resultados imperfeitos, mas concretos. Outro efeito colateral desse dilema é a perda gradual da confiança. Quando o intervalo entre perceber algo e agir sobre isso é constantemente estendido, você começa a duvidar da própria capacidade de execução. Essa dúvida se retroalimenta. Quanto mais tempo passa sem agir, mais difícil fica acreditar que conseguirá agir de forma eficaz. E nesse ponto, não é mais apenas o excesso de consciência que paralisa, mas um hábito de hesitação que se instala profundamente. Para quebrar o dilema do observador, é preciso adotar uma mentalidade que Maquiavel valorizava: a de que a ação, mesmo imperfeita, pode ser ajustada em andamento, enquanto a inação não oferece espaço para correção. Ele acreditava que líderes e estrategistas precisavam ter coragem de cometer erros calculados, pois cada erro traz dados que nenhuma observação passiva pode fornecer. Esse princípio é vital para quem vê demais. Usar a própria percepção aguçada não para adiar indefinidamente, mas para escolher com precisão quais riscos assumir primeiro, sabendo que alguns ajustes só serão possíveis depois que o jogo já começou. Isso exige um tipo específico de disciplina. Definir prazos claros para a observação e pontos objetivos de decisão. Sem esses limites, o observador se perde na coleta infinita de informações. Maquiavel aplicaria isso de forma pragmática. Observe até o ponto em que mais informação não muda substancialmente a sua escolha. A partir daí, agir é melhor do que esperar. Essa abordagem não elimina o desconforto de agir diante de incertezas, mas transforma o desconforto em parte natural do processo estratégico. O dilema do observador é, no fundo, um problema de transição. Como sair do estado mental de análise para o de execução sem sentir que está pulando no escuro? A resposta, segundo a lógica maquiavélica, está em usar o que se sabe não como barreira, mas como bússola. A consciência ampla deve servir para priorizar movimentos e antecipar obstáculos, mas jamais para impedir a marcha. O verdadeiro poder de ver mais está em agir com mais inteligência, não em se contentar com o título de quem enxerga tudo, enquanto o tabuleiro se move sem a sua participação. E é justamente nessa transição que mora a chave para o próximo passo. Compreender como o sofrimento que nasce dessa percepção aguçada pode ser moldado em ferramenta de poder, ao invés de ser um peso que nos mantém imobilizados. É sobre essa transformação que vamos falar a seguir. Existe uma crença silenciosa que percorre a mentalidade da maioria das pessoas. A ideia de que sofrimento e poder são forças opostas, que uma elimina a outra. Sofrer seria sinal de fraqueza, enquanto o poder estaria reservado para aqueles que conseguem se manter inabaláveis diante das dificuldades. Mas, quando olhamos para a história, para a política e até para a trajetória pessoal de líderes e pensadores que realmente deixaram sua marca, percebemos que essa narrativa é incompleta. O sofrimento não é apenas um obstáculo, ele pode ser matéria-prima. E, para Maquiavel, essa matéria-prima, quando lapidada, se transforma em um tipo de poder que não pode ser comprado, herdado ou facilmente copiado. O sofrimento que nasce do conhecimento profundo e da consciência ampliada é diferente daquele causado por acidentes ou tragédias inesperadas. Ele é um sofrimento silencioso, contínuo, que se acumula com cada nova percepção incômoda sobre a realidade, as pessoas e nós mesmos. É a dor de ver padrões de destruição que poderiam ser evitados, mas não são. A frustração de perceber intenções ocultas, manipulações e jogos de interesse em situações onde outros veem apenas normalidade. É o peso de carregar informações e análises que não podem ser compartilhadas sem gerar rejeição, descrédito ou até hostilidade. Esse tipo de dor não é explosiva, é corrosiva. Ela trabalha por dentro,
desgastando pouco a pouco. E justamente por isso, exige um processo consciente de transformação para que não destrua mais do que constrói. O primeiro passo dessa transformação é aceitar que esse sofrimento existe e que ele é parte inevitável de uma mente que vê além. Muitos desperdiçam anos tentando fugir dele, se anestesiando com distrações, simplificando demais suas análises para voltar a viver leve, ou fingindo que não enxergam o que está diante de si. Mas essa fuga só leva à perda da vantagem competitiva que a lucidez oferece. Maquiavel, vivendo entre traições políticas e conspirações, sabia que a dor de ver demais era inevitável. O que ele fez foi encontrar maneiras de canalizar essa dor para aumentar sua capacidade de leitura de contexto e de antecipação de movimentos. Habilidades vitais para sobreviver e influenciar num cenário instável. O segundo passo é ressignificar a relação com o desconforto. O sofrimento gerado pelo conhecimento não precisa ser visto como um castigo, mas como um alerta constante, uma fonte de energia que, se direcionada, pode alimentar disciplina, foco e resiliência. É o mesmo princípio que vemos em atletas de elite. A dor física do treino não é sinal de que algo está errado, mas prova de que o corpo está sendo moldado para suportar mais, resistir mais e performar melhor. No campo mental e emocional, o processo é similar, mas exige a decisão consciente de transformar essa dor em combustível e não em âncora. Há também um aspecto de refinamento emocional nessa transmutação. Sofrer por enxergar demais significa, em parte, estar mais exposto às decepções e às perdas. E cada decepção traz dados valiosos. Quem é confiável sob pressão, quais alianças resistem ao tempo, quais valores são inegociáveis e quais são flexíveis. Ao invés de registrar essas experiências apenas como cicatrizes, o estrategista as cataloga como informações de inteligência. E com isso, cada ferida emocional se transforma em um mapa mais preciso para o futuro. Maquiavel usava esse princípio ao aconselhar príncipes. Toda traição, toda crise, toda derrota carregava lições estratégicas que, se compreendidas, se tornavam munição para evitar ou provocar resultados semelhantes no futuro. Outro ponto fundamental é que o sofrimento prolongado, quando suportado e estudado, fortalece a tolerância ao caos. Quem já passou por crises repetidas e as sobreviveu, desenvolve um tipo de serenidade em meio ao tumulto que é inacessível para quem viveu apenas em estabilidade. E no jogo do poder, a habilidade de manter clareza e tomar decisões sob pressão é uma das mais raras e valiosas. É nesse sentido que o sofrimento se converte em poder. Ele treina você para atuar em cenários onde outros entram em pânico ou cometem erros fatais. A transformação da dor em poder também passa pela capacidade de comunicação. Muitos não percebem, mas experiências de sofrimento genuíno tornam a fala mais convincente e a presença mais impactante. Isso não tem a ver com melodrama, mas com autenticidade. Quando você fala sobre risco, perda ou instabilidade a partir de vivência real, o peso das palavras é diferente. E, no campo da influência, esse peso é uma moeda poderosa. Líderes que nunca enfrentaram crises profundas podem soar técnicos ou inspiradores em teoria, mas carecem da densidade que só vem de quem já sentiu na pele o que está descrevendo. Por fim, há um aspecto quase contra-intuitivo nessa conversão. O sofrimento, ao nos expor ao pior, redefine o que consideramos ameaçador. Depois de atravessar determinadas perdas ou desilusões, o medo que antes paralisava perde força. A mente já registrou que é possível sobreviver a dores que pareciam insuportáveis, e essa memória se torna uma blindagem psicológica contra ameaças futuras. Esse tipo de coragem, não a bravata de quem nunca enfrentou nada,
mas a firmeza silenciosa de quem já enfrentou o bastante é o que diferencia estrategistas duradouros de aventureiros de curto prazo. Assim, o sofrimento que nasce do conhecimento não é apenas uma consequência inevitável da lucidez, ele é também uma mina de ouro escondida. Quem aprende a minerá-la com disciplina, método e visão estratégica adquire um tipo de poder resistente, difícil de derrubar e impossível de imitar sem passar pelo mesmo processo. E é nesse ponto que podemos avançar para algo ainda mais prático. Como transformar passo a passo essa percepção e essa dor em ações estratégicas concretas que gerem resultados e influência no mundo real. Ter lucidez é um privilégio raro, mas, se ela não se traduz em resultados concretos, corre o risco de se tornar um fardo inútil. Ou pior, um peso que alimenta frustração e cinismo. A questão central é: como fazer a ponte entre ver mais e fazer melhor? Entre perceber padrões e usá-los para criar movimentos que realmente alterem o curso das coisas. Maquiavel, mesmo sem usar os termos modernos que temos hoje, já entendia que essa transição dependia de método. A visão por si só não muda nada. Ela precisa ser transformada em estratégia, e a estratégia precisa ser levada à prática, mesmo que as condições não sejam perfeitas. A primeira técnica essencial é a priorização cirúrgica. Quem enxerga demais corre o risco de se perder na quantidade de problemas e oportunidades que surgem diante de si. Tudo parece importante, tudo parece urgente. A priorização cirúrgica é a arte de escolher quais batalhas merecem ser travadas agora e quais devem ser ignoradas ou adiadas, mesmo que sejam legítimas. Para isso, é preciso criar critérios claros: impacto potencial, alinhamento com seus objetivos centrais e probabilidade de sucesso considerando os recursos atuais. Maquiavel sabia que até o governante mais poderoso tinha recursos limitados: tempo, aliados, dinheiro, capital político, e que desperdiçá-los em frentes secundárias podia ser fatal. A segunda técnica é a ação em escala controlada. Ao invés de tentar executar um plano completo de uma só vez, o estrategista cria versões menores, controladas, para testar hipóteses e observar reações. Essa abordagem reduz riscos, permite ajustes rápidos e mantém a iniciativa. É como lançar uma faísca para ver se o material pega fogo antes de gastar todo o combustível. No mundo contemporâneo, isso se traduz em projetos piloto, ações teste ou movimentos discretos que preparam o terreno para algo maior. Maquiavel aplicava isso de forma implícita. Ele aconselhava que mudanças bruscas e totais eram perigosas porque geravam resistência intensa. Mudanças graduais, porém, permitiam consolidar avanços antes que os opositores conseguissem reagir de forma coordenada. A terceira técnica é a blindagem de informação. A percepção ampla oferece vantagens justamente porque poucos têm acesso a ela. Torná-la pública de forma precipitada pode neutralizar essa vantagem ou até transformá-la em arma contra você. A blindagem consiste em selecionar o que, quando e para quem revelar. Muitas vezes, manter informações estratégicas em sigilo até o momento certo é o que garante o sucesso de uma ação. Isso exige autocontrole, porque a tentação de mostrar que se sabe mais é grande, mas, como Maquiavel lembraria, um segredo revelado deixa de ser seu. A quarta técnica é o uso calculado da influência indireta. Nem toda mudança precisa vir de um movimento frontal. Muitas vezes, é mais eficiente influenciar aqueles que já têm posição de poder ou de decisão, direcionando-os de forma sutil a adotar a ação que você deseja. Isso exige a construção de credibilidade e confiança com antecedência, para que suas sugestões sejam recebidas como valiosas e legítimas. É a aplicação moderna do que Maquiavel chamava de agir por meio de terceiros. Deixar que outros pareçam liderar,
enquanto você orienta o rumo nos bastidores. A quinta técnica é a gestão do ritmo. Estratégia não é apenas sobre o que fazer, mas sobre quando fazer. A percepção ampliada pode criar ansiedade para agir antes do momento ideal, mas também pode gerar procrastinação indefinida. A gestão do ritmo é a habilidade de acelerar quando o cenário favorece e desacelerar quando o risco de resistência é alto. É como dançar com o contexto, nem apressar a música, nem perder o compasso. Maquiavel valorizava líderes que sabiam esperar a sorte com paciência e, ao mesmo tempo, atacá-la com ousadia quando a oportunidade surgia. A sexta técnica é a preparação para contragolpes. Toda ação estratégica gera reação. Antecipar esses contragolpes e preparar respostas antes mesmo de agir é o que diferencia uma execução bem-sucedida de uma vitória temporária. Isso significa pensar não apenas no plano principal, mas em 2 ou 3 cenários alternativos que podem surgir como resposta. Essa mentalidade de camadas de defesa cria confiança para agir, porque você sabe que não será pego totalmente desprevenido. A sétima técnica é o fortalecimento da resiliência interna. Transformar percepção em ação requer enfrentar críticas, resistências e, às vezes, fracassos parciais. Sem uma blindagem emocional, cada golpe recebido pode corroer sua determinação. A resiliência aqui não é apenas suportar, mas também absorver e usar o impacto para ajustar sua abordagem. Maquiavel sabia que governantes que se deixavam abalar por desaprovação pública momentânea acabavam tomando decisões erráticas. Os que tinham clareza de propósito mantinham o curso, mesmo sob pressão. O ponto crucial é que todas essas técnicas têm algo em comum. Elas criam pontes entre ver e fazer. Sem elas, a lucidez continua sendo apenas uma coleção de insights que impressionam em conversas, mas não mudam nada no mundo real. Com elas, o conhecimento se transforma em ferramenta e o sofrimento que nasce dele começa a gerar frutos concretos. É esse conjunto de práticas que prepara o terreno para o último estágio. O ponto de virada em que a percepção deixa de ser um peso emocional e se torna, de fato, um instrumento de frieza calculada e influência duradoura. Há um momento em que a relação com o próprio conhecimento muda de natureza. Até esse ponto, a lucidez é como uma lâmina sem cabo, afiada, capaz de cortar, mas difícil de segurar sem se ferir. Cada percepção profunda traz consigo um desconforto, um peso emocional, uma tendência a sentir demais. O ponto de virada é quando essa lâmina começa a ganhar um cabo firme, quando o que antes feria passa a ser ferramenta controlada. Não se trata de perder a sensibilidade, mas de reordená-la, de colocá-la a serviço de objetivos concretos em vez de deixá-la consumir energia. Essa transição não acontece por acaso. Ela é fruto de um acúmulo de experiências em que o indivíduo percebe que sentir profundamente e reagir instintivamente nem sempre produz o resultado desejado. Aos poucos, aprende a intercalar sentimento e cálculo. Ao invés de responder de imediato ao incômodo que uma percepção traz, ele segura a reação, analisa o cenário, calcula o impacto e só então age. É como um jogador que, após anos de partidas, desenvolve a paciência de esperar pela jogada, que não apenas garante pontos, mas que abre caminho para vitórias futuras. O mais notável é que essa mudança não elimina a intensidade da percepção. Ela continua vendo o que outros não veem, continua identificando padrões sutis e antecipando consequências. A diferença é que, agora, essa visão não o sobrecarrega emocionalmente. O que antes gerava pressa, indignação ou frustração, agora alimenta um tipo diferente de energia. A energia de quem sabe que nem toda verdade precisa ser dita.
Nem toda injustiça precisa ser corrigida no ato, e que muitas vezes o maior impacto vem de agir no tempo certo e com a força exata. Maquiavel compreenderia perfeitamente esse ponto. Para ele, o governante mais perigoso não era o que sentia pouco, mas o que sabia sentir e, ao mesmo tempo, manter o controle. A frieza calculada nesse sentido não é ausência de emoção, mas domínio sobre ela. É a capacidade de usar a indignação como combustível, mas não como volante, de transformar a decepção em plano de ação, mas nunca em obstáculo, de usar a empatia para ler o outro, mas não para se deixar manipular por ela. Esse estágio traz também uma mudança na forma de lidar com o erro. Antes, o erro era visto como falha pessoal ou como prova de que algo poderia ter sido previsto e evitado. Depois do ponto de virada, o erro é integrado ao processo, entendido como parte do custo inevitável de qualquer ação estratégica. Essa mudança reduz drasticamente a pressão interna, porque o foco deixa de ser não errar e passa a ser aprender rápido e ajustar. A lucidez continua sendo usada para evitar erros evitáveis, mas sem a ilusão de que é possível antecipar tudo. Outra característica desse estágio é o reposicionamento da influência. Quem já passou pelo ponto de virada não precisa impor presença ou provar conhecimento o tempo todo. Sua autoridade se constrói pela consistência, pela previsibilidade de decisões acertadas e pela capacidade de manter a calma sob pressão. Essa tranquilidade é percebida pelos outros como confiança, e confiança é uma das formas mais puras de poder. Chegar a esse ponto também significa perder o medo de não ser compreendido por todos. A pessoa entende que parte de suas percepções sempre será invisível ou inaceitável para a maioria e que isso não precisa ser um problema. Ao invés de tentar convencer todos o tempo todo, ela seleciona cuidadosamente onde investir sua energia e para quem direcionar sua influência. É uma economia de esforço que libera recursos para os movimentos realmente decisivos. No fim, a transição da sensibilidade dolorosa para a frieza calculada é, acima de tudo, um ato de maturidade estratégica. É aceitar que sentir muito não é um defeito, desde que se aprenda a usar esse sentir como lente e não como corrente. É a constatação de que o conhecimento, por mais que pese no início, pode ser transformado em força estável e duradoura, mas apenas se a emoção que ele desperta for domada e moldada pela razão. E nesse momento, o peso que antes parecia insuportável se torna um privilégio silencioso. Você não apenas vê mais, você age melhor. Não apenas sofre pelo que sabe. Você usa o que sabe para moldar o mundo à sua volta. O sofrimento, então, deixa de ser um custo e se torna um investimento que começa a render dividendos de poder, influência e autonomia. A partir daqui, o próximo passo é natural. Sair do campo defensivo, onde a prioridade é proteger-se do impacto da própria lucidez, e entrar no campo ofensivo, onde essa lucidez se torna arma ativa para criar cenários, manipular contextos e construir realidades. Mas essa já é outra conversa, um capítulo que exige mergulhar nas artes mais sutis e perigosas do pensamento maquiavélico aplicado.